Meus irmãos, vamos dar continuidade aqui à exposição do Evangelho de Marcos. Estamos agora no 3º capítulo e nós vamos meditar, analisar um texto muito conhecido e que levanta também muitas dúvidas na igreja ao longo do tempo, dos séculos, né? É um texto que fala de um pecado que Jesus acusou, o pecado eterno, a blasfêmia contra o Espírito Santo. E está lá em Marcos capítulo 3, a partir do versículo 22. No domingo passado, graças a Deus, nós expomos também o versículo 20 e 21, juntamente com os últimos versículos do capítulo 3º. Então hoje, a gente termina o 3º capítulo, tá bom? Mas eu quero ler de novo o versículo 20 e 21 até o versículo 30, ok? Então acompanhe aí na sua Bíblia a leitura desse texto sagrado. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam estar fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios. Então, convocando Jesus, lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Amém. Meus irmãos, o contexto aqui é um contexto muito denso, muito interessante, porque é um contexto de uma confrontação intensa que o Senhor Jesus está enfrentando neste momento. Os versículos 20 e 21 cortam o nosso coração, porque nos revelam que os próprios parentes do Senhor Jesus Cristo não acreditavam nele e o acusavam ele de estar louco. E os últimos versículos do capítulo 3, que nós também vimos no domingo passado, nos mostram que Maria e seus filhos, né, os irmãos de Jesus, foram até a casa onde ele estava ministrando para tentar recolhê-lo de lá. Ele não tem condições ele está fora de si. Vamos levá-lo então conosco. E o Senhor Jesus, quando sabe que a sua mãe e seus irmãos estão fora da casa, ele olha então para os que ali estão e faz a pergunta, mas quem é minha família? E a resposta, vocês sabem, nós vimos no domingo passado, versículo 34, diz, é muito bonita a forma como o versículo está, a descrição, como está descrevendo, melhor, não descrição, mas a descrição, diz assim, e correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos, e ele completa, portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, a família de Deus, a família de Jesus Cristo, ela é formada pelos que obedecem a Deus, por aqueles que fazem a vontade de Deus. E naquele momento de fraqueza, a mãe e os parentes de Jesus não estavam entendendo. É óbvio que depois a nossa amada Maria vai se recompor disso. Tiago mesmo, que naquele momento não acreditava, e João 7,5 deixa isso muito claro, o Senhor Jesus, depois de ressuscitar, vai encontrá-lo e vai se encontrar com ele, vai converter aquele homem, vai dar a ele o apostolado e ele será um dos maiores líderes da história da igreja. Mas aquele momento foi um momento difícil, um momento em que o Filho de Deus está pregando o reino de Deus, curando, expelindo demônios, e as pessoas, os seus amigos, os seus parentes estão dizendo assim, esse homem é louco.
Então, dói ser acusado de coisas que nós não fizemos e de um estado que nós não estamos, não é? E o Senhor Jesus também passou por isso e sabe o que é essa dor, essa traição, essa incompreensão dos homens, apesar de todos os sinais que ele estava realizando e fazendo, milagres, poderes, atos maravilhosos, e as pessoas não compreendiam ainda assim a sua mensagem, não entendiam a natureza da sua pessoa e da obra que ele estava ali realizando. Agora, meus irmãos, o restante do versículo, a partir do versículo 22, nos mostram a figura deles, dos escribas, né? Os copistas naquele tempo, os líderes, escribas e fariseus, compunham ali a liderança religiosa daquele tempo. E agora eles entram em cena e também fazendo uma acusação pesadíssima, uma acusação terrível contra o Senhor Jesus, que acusá-lo de louco é pequeno, perto do que os escribas têm a audácia de falar a respeito dele. Vejam, tanto é que o Senhor Jesus vai dizer que aquilo que eles estavam fazendo era nada mais do que blasfemar contra o Espírito Santo e mais ainda, um pecado que não tem perdão, um pecado eterno. E nós vamos olhar mais de perto para isso, para perceber. Mas antes disso, eu queria mostrar uma coisa interessante para vocês. Como Marcos, no seu evangelho, ele vai avançando nas narrativas. Jesus vai saindo do particular para o público, né? Ele vai saindo de milagres na casa da sogra de Pedro, por exemplo, curando a sogra de Pedro, para depois as multidões estarem na porta da sua casa. Ele não tem mais nem como comer, não tem nem mais como entrar nas cidades, e a sua pregação poderosa, as pessoas se impressionando porque ele ensinava com autoridade, e não como os escribas. O texto deixa isso muito claro. Os milagres que ele vinha realizando, demonstrando eles todos como um sinal, né? Sinais de que o Messias havia chegado e que o reino de Deus estava presente através do Messias, do Senhor, do eterno Deus. Mas vejam, irmãos, aos poucos também, Marcos vai mostrando para a gente a chegada dos escribas e dos fariseus nesses encontros, nesses momentos em que Jesus estava pregando e curando. Às vezes a nossa leitura rápida, a gente não vai percebendo isso. Agora eu quero mostrar para vocês bem rapidinho uma coisa interessante. Vá para o segundo capítulo. No segundo capítulo, capítulo 2, versículo 7. Qual é o contexto ali? O Senhor Jesus cura um paralítico. Algo absurdamente espetacular. Aquele homem era conhecido daquela região. E Jesus cura aquele homem sai andando, curado. O fulano que todo mundo conhece, paralítico, sai curado daquela reunião. Algo impressionante, um milagre inquestionável. Mas veja o versículo 7, diz assim, versículo 6 também, diz assim: mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração, versículo 7, por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Então eles arrazoavam aonde? No coração. Veja, algo interno. Eles estavam ali fiscalizando, eles eram responsáveis por essa fiscalização, e eles estavam curiosos com esse rabi, com esse mestre que estava pregando, curando. Quem era essa pessoa? E eles estavam vendo Jesus perdoando pecados, entenderam que aquilo era uma blasfêmia, porque Jesus estava dizendo ser ele mesmo Deus. Mas viram Jesus curando aquele homem, mandando ele levantar dali e levar o leito. Mas eles permaneceram ainda com o coração endurecido. Mas vocês perceberam que eles arrazoavam onde? No coração, para eles, entre eles, coisa da mente. Mas Jesus conhece o coração do homem, tudo bem? Está dando para entender? Vocês vão entender. Na narrativa de Marcos há algo que vai crescendo. Eu queria que vocês percebessem isso. Essa maldade aqui ainda está no coração. Mas no texto que nós lemos agora, ela é pública, ela é uma acusação pública. Tá? Isso vai crescendo, isso vai aumentando no texto. Vejam, por exemplo, o versículo 16 do segundo capítulo. Qual é o contexto? Jesus está comendo com pecadores. Jesus chamou Levi, Mateus, fez um banquete. Ele está ali, os pecadores estão ali com o Messias, ele está com os pecadores. E o versículo 16 diz assim:
Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe com ele com os publicanos e pecadores? Então agora já não é mais no coração apenas. Agora eles abordam os discípulos e semeando a discórdia, a dúvida, a confusão. Eles não vão até Jesus. Eles perguntam para os discípulos: por que ele está comendo pecadores? Se ele é Deus, se ele é o mestre, se ele é o Messias, se ele é santo, por que ele senta com pecadores? Aí eles já começam a atacar. Agora não é mais apenas no coração, nos pensamentos. Agora eles estão abordando as pessoas. Agora vejam, versículo 23 do mesmo capítulo. Versículo 23 diz assim: ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado, aí entra o assunto do sábado. As searas e os discípulos, ao passarem, colhiam as espigas. Versículo 24, pasmem. Advertiram-no os fariseus: vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados? Agora, eles já começam a ficar um pouco mais audaciosos. Eles já estão advertindo a Jesus: olha que os teus discípulos são irresponsáveis, não estão guardando o sábado. Coração, discípulos, agora tem uma advertência. Estão cada vez mais progredindo, cada vez mais enraivecidos, cada vez mais ferrenhos, cada vez mais odiosos, os milagres acontecendo, os sinais ali, mas eles não têm o que falar, eles não podem fazer nada, eles só podem se encher de ódio e cada dia que passa ir contra a verdade e ir contra a luz. Isso é muito importante para a gente entender o que é o pecado contra o Espírito Santo, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Capítulo 3. Vejam o segundo versículo. Jesus subiu para a sinagoga e tinha um homem com uma mão ressequida. Veja o segundo versículo, diz assim: e estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Então, ele ainda estava sendo analisado. Só que percebam que o texto deixa para a gente claro que já havia o propósito de levantar uma acusação contra ele. Eles querem alguma coisa para acusar. E Jesus, com perfeita sabedoria: vem cá, no sábado a gente tem que fazer o bem ou o mal? E eles se calam, eles não se prostram, eles não aplaudem, eles não reconhecem. Olha, nós estávamos errados. Que sabedoria, não temos argumentos contra isso. Vamos parar, o Messias chegou, vamos festejar, vamos celebrar. Deus é misericordioso, o dia chegou da vinda ao longo dos séculos. Essa é a nossa expectativa. Nós conhecemos a lei, conhecemos as Escrituras. Não há nada disso, meus irmãos. Só há ódio, ódio e ódio. Vejam o versículo 6 do capítulo 3. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Perceberam? Coração, discípulos, repreensão, acusação. Não tivemos como refutar o que ele disse, então só tem um jeito: vamos matar esse homem. E eles se unem aos herodianos, que eram seus inimigos. Agora nós chegamos no texto em que lemos da blasfêmia do Espírito Santo. Meus irmãos, e eles chegam agora sem conversa fiada. Este homem faz o que faz e nós sabemos a resposta. Ele faz o que faz porque ele está possuído pelo demônio. Este homem que tem esse discurso, que se diz mestre, que faz esses sinais, essas curas, na verdade, não se impressiona e não se deixa enganar. Este homem que expele demônios, ele faz isso no poder do maioral deles, de Belzebu. Ele está endemoninhado e ele não tem um demônio pequeno, é o próprio pai dos demônios, é o próprio Satanás que o domina, e ele é um servo do diabo, ele é um arruaceiro, alguém que semeia o mal por onde passa. Não deem ouvidos para esse homem. É isso que eles estão fazendo aqui. Eles queriam um motivo para acusar, não tinham, e eles agora atacaram, e eles planejaram isso, meus irmãos. Isso aqui não é acidental, não é um mero engano. Eles se equivocaram. Alguns pensam assim, leem esse texto: eles cometeram um equívoco. Não, isso é algo intencional, é algo planejado, é burrice, é burrice. Jesus vai provar que é burrice, mas é algo maquiavélico, satânico mesmo. E vejam, versículo 22 diz assim: os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, então, eles estavam na Galiléia, foram para Jerusalém, conversaram com a outra liderança, subiram para a Galiléia de novo.
para acusar Jesus de estar ele possesso de Beelzebul. Irmãos, isso é importante demais para entendermos o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Marcos vai nos explicar o que é isso no último versículo. Mas vejam, quem é Beelzebul? A palavrinha Beelzebul, ela vem do hebraico e ela significa o senhor da casa ou o senhor da habitação. Na Septuaginta, passou a ter um outro significado. Beelzebul é o senhor das moscas ou o senhor dos cadáveres, porque na Septuaginta já se usa essa palavra se referindo a Baal, mas escarnecendo esse Baal, esse falso deus, esse ídolo adorado pelos filisteus e que perturbou tanto a verdadeira religião, os israelitas na antiga aliança, nada mais é do que senhor do que é podre, não presta para nada, é Beelzebul. Então os judeus se referiam a Satanás, o pai dos demônios, ou o líder, melhor dizendo, dos demônios, como Beelzebul, aquele que é Baal, que foi adorado no Antigo Testamento. Eles estão dizendo, então, com todas as palavras, que tudo o que Jesus fazia era no poder do próprio demônio, do próprio Satanás. O que Jesus estava fazendo? Eles estavam vendo curas, eles estavam vendo pessoas sendo libertadas do poder do diabo, mas na leitura dos fariseus, dos escribas, ele estava espalhando mal e arruinando vidas. Ele estava fazendo aquilo no poder do diabo. E a continuação do texto mostra que o Jesus usa 3 parábolas para acabar com tudo isso. Para destruir isso de uma vez. Ele expõe aqueles homens ao ridículo. Quer ver? Vejam. O versículo 23 mostra a autoridade do nosso Salvador. Vocês pensam que Jesus tem medo de falsos acusadores, de gente mentirosa, hipócrita? Vocês pensam que ele tem medo de religiosos, safados, invejosos, que idólatras, maldosos? Ele não tem medo. Vejam o que o texto diz, irmão, isso é interessante. Não é? Ele diz assim, versículo 23 diz assim, então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas. Então, ele sabia o que acontecia no coração daqueles homens. Ele sabia que estavam orquestrando matá-lo. Eles sabiam que não tinham o que acusar, mas estavam elaborando um sofisma, uma mentira ali. E ele convoca, vamos ter uma reunião aqui, venham, eu quero falar algumas coisas para vocês. E ele apresenta 3 parábolas. A primeira é assim, vejam só, como pode Satanás expelir a Satanás? E ele explica, ora, se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. É simples assim. Se Satanás está expelindo os menores, os demônios, então Satanás está indo contra ele mesmo. Esse reino dividido vai quebrar. Continuando, ele diz assim, se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Como vocês podem ter a audácia, e desculpem, a burrice de vir me acusar disso? Vocês estão então dizendo que o demônio, que Beelzebul, que Satanás tem a casa dividida, então vai ruir. Como pode eu estar fazendo isso no poder de Satanás? É como se Satanás estivesse atirando contra si mesmo. Como vocês podem apresentar um argumento tão pífio, tão ridículo? Jesus refuta, Jesus destrói essa falsa acusação, essa blasfêmia dos escribas e dos fariseus. E por fim, a última parábola está no versículo 27. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Então o que está acontecendo? Este último versículo, 27, a última parábola, Jesus está dizendo assim, ei, vocês sabem o que está acontecendo? Não é o demônio expelindo demônios, na verdade é o Messias, todo-poderoso, ungido pelo Espírito Santo, no poder do Eterno, que está amarrando o valente e saqueando os bens da casa dele. O diabo, Beelzebul, Satanás, ele está sendo humilhado, ele está sendo destruído. O dia dele, o dia final, onde ele será lançado no fogo do inferno, chegará. O poder dele agora está limitado, ele não pode contra mim, eu já o venci no deserto e agora estou vencendo mais ainda a cada dia. E quando eu estou expulsando
demônios, expelindo demônios de pessoas, eu estou manifestando que o valente está amarrado, que a casa está sendo saqueada. E o que Jesus está saqueando? As vidas, as pessoas que estão debaixo do poder demoníaco, subjugados pelos demônios, pela mentira, pela idolatria, pelos vícios. Jesus está dizendo que o reino de Deus chegou, está avançando e que Satanás foi amarrado. O valente foi amarrado. É isso que ele está dizendo. Os evangélicos, ou muitos evangélicos, acho que é melhor dizer assim, né? Usam esse texto para dizer que nós temos que amarrar, né? Não, nós não temos que amarrar nada. Quando Jesus chegou, encarnou e começou o ministério, e principalmente na sua morte, na sua ressurreição, ele manifestou que o valente está amarrado. Ele está amarrado. Ele já está amarrado. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, isso é o poder de Jesus Cristo. Ele veio para destruir as obras do diabo. O diabo ainda tem certa influência, mas também os dias estão contados, o tempo está passando, o dia do juízo chegará, e ele será de uma vez por todas com seus demônios lançados no fogo do inferno, e agora ele está amarrado, a sua influência, a sua fúria, o seu poder está contida, ele tem limites para agir, ele está amarrado. E o reino de Deus está avançando. Através da pregação do Evangelho, pessoas estão se convertendo, e isso é saquear a casa do valente. É quando elas conhecem o Evangelho, a luz de Cristo, e se convertem, e são arrancadas do poder do diabo, e passam a fazer parte da família de Deus, da casa de Deus, da noiva de Cristo Jesus. Ele está amarrado. O valente está amarrado. Meus irmãos, o versículo 20, então essas três parábolas e esses argumentos foram destruidores. Eles não têm mais o que dizer. Eles mais uma vez vão recuar, mas aí antes de terminar o texto, Jesus apresenta duas coisas e eu quero encerrar exatamente com essas duas coisas, porque a primeira é fantástica, é algo que vai encher vocês de alegria, que é o Evangelho. Vejam o versículo 28, olha o que Jesus faz, ele apresenta mais uma vez para nós o Evangelho. Versículo 28 diz assim: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Ou seja, o Senhor Jesus diz assim: olha, estou saqueando a casa do valente. E esses homens, mulheres, pessoas que ficaram subjugados por esse demônio, pela influência satânica, seguindo a mentira, a vaidade de seus pensamentos, de seus corações, seus desejos, suas concupiscências. Agora, o Evangelho é as boas novas de salvação. Há perdão. Serão perdoados. Esses pecados podem ser perdoados se arrependerem deles, seja lá o que for. Os pecados dos homens, as blasfêmias que proferiram, há perdão em Cristo Jesus, no poder de Cristo, porque o Evangelho é isso, é a mensagem das boas novas que Jesus veio para salvar pecadores. Ele não veio pelos sãos, ele veio pelos doentes. E é maravilhoso isso. Veja, é maravilhoso isso. Jesus está dizendo para aqueles homens, para aquelas pessoas que estavam ouvindo, para vocês, para nós, para mim, para cada um de nós, que há perdão em Cristo Jesus, e somente nele há perdão, vida eterna, reconciliação, e ele perdoa pecados. O que os pecadores precisam fazer é se arrependerem de seus caminhos, de suas blasfêmias, né? Blasfemar, a palavra blasfêmia significa acusar, caluniar, né? De seus erros, de suas vidas, de suas palavras erradas contra Deus, de seus pecados, de seus desvios, e correrem para o Senhor, porque Ele está dizendo claramente: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens. Há perdão, corra para Cristo, pare de fugir dele, deixe que vá a Ele, para encontrar nele perdão, libertação, salvação, para que Ele possa purificar o seu coração, santificar o seu coração. Há perdão em Cristo. O versículo 28 é um chamado de Jesus Cristo para que as pessoas corram a Ele, para receber dele o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, a sua compaixão. Que maravilhoso esse versículo 28.
Eu amo esse versículo 28, eu me amparo nele. Ele é o fundamento da minha vida, ele é o fundamento da nossa vida. Há perdão em Cristo Jesus. Pecadores como nós, tantos outros que nos ouvirão através também na internet, há perdão em Cristo Jesus. Há perdão no Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. E vejam como o coração do nosso pastor eterno, nosso bispo da nossa alma, como ele é cheio de ternura. Ele está sendo confrontado, ele está sendo acusado de louco, de estar endemoniado, mas ele ainda assim, ele aproveita para anunciar a sua misericórdia, a sua compaixão. Há perdão. O Filho do Homem veio para resgatar pecadores. Há perdão. E os homens podem ser perdoados de todos os seus pecados, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas ele faz um alerta. E aí vamos encerrar com esse alerta que ele faz também. Ele dá uma palavra dura aos fariseus, e os escribas e aqueles homens que estavam ali. Mas, versículo 29, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Então, muito cuidado com a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é essa blasfêmia? Todo mundo pergunta, mas o que é isso? Às vezes, vejo muitas vezes, sinceramente, irmãos em Cristo vieram conversar comigo preocupados se de repente estavam blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, né? Porque falaram alguma coisa, porque duvidaram de Deus em algum momento, ou porque duvidaram da ação do Espírito Santo. E aí, muitas vezes, pastor, será que eu blasfemei? Será que eu cometi o pecado eterno? Será que eu estou condenada? Então, essa é uma das dúvidas que muita gente tem, inclusive dentro da igreja. Mas olha, interessante, que essa ansiedade, essa preocupação, essa dúvida já é uma prova de que a pessoa não cometeu o pecado contra o Espírito Santo, de que a pessoa não blasfemou contra o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quem comete não está nem aí. Não há arrependimento, não há preocupação. O versículo 30 deixa isso muito claro para nós. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. O pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado eterno, meus irmãos, é um pecado consciente, onde a pessoa conscientemente, como os fariseus fizeram, desprezam a verdade. A verdade está diante dos seus olhos, mas eles não querem mais saber. Eles se lançam à mentira de todo o coração, odeiam a luz, odeiam a verdade, desprezam os sinais, eles estavam desprezando tudo que Jesus estava fazendo, mas eles se organizaram, se reuniram, planejaram, e eles começaram a acusar Jesus de estar servindo ao diabo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir a Cristo as ações dele, a pessoa dele, Satanás e as obras de Satanás. É dizer que ele odeia o bem e faz o mal. É dizer que o evangelho dele não presta, é veneno para as vidas, para as pessoas. Quando as pessoas acusam o Senhor Jesus de fazer o mal, de espalhar o ódio, de espalhar destruição de vidas, elas estão, isso de maneira intencional, planejada, organizada, cheio de ódio, cheio de raiva, com o coração duro, sem arrependimento, quando Deus entrega as pessoas aos seus próprios corações, suas maldades, as suas loucuras, e elas fazem essas acusações contra o Senhor, contra a obra de Cristo, a pessoa de Cristo, elas estão blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, e não há perdão. Sabe por que não há perdão? Porque não haverá arrependimento. Não haverá. Estão entregues a si mesmas, às suas paixões, e elas conhecem a verdade. Pasmem, elas conhecem a verdade e desprezam a verdade. Aqueles homens estavam diante da verdade, eles tentavam argumentar contra, não conseguiam, eles viam os sinais, eles viam as multidões, eles viam, e eles se enchiam de ódio, precisamos matar esse homem. O desprezo contra a verdade. Não é, por isso que eu disse no início, não é apenas um mero equívoco, me desculpa, não era um equívoco, era quando o coração se lança
definitivamente no abismo, não há arrependimento, não há remorso, não há vontade, decisão, determinação de buscar a Deus. Esse é o pecado, essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não há perdão. Não há perdão. Algumas aplicações para nós encerrarmos, meus irmãos. Em primeiro lugar, o Evangelho é maravilhoso. Eu quero encerrar insistindo nisso. O Evangelho é promessa de perdão. E o Senhor Jesus nos chama ao arrependimento. Vamos jogar fora a vida velha, os pecados, os erros, as burrices. Vamos abraçar a verdade, a luz. Vamos buscar a Cristo. Se você não conhece ainda Jesus Cristo, como Salvador, como Senhor, entregue-se a Ele. Ele perdoa, Ele restaura, Ele salva. Não interessa o que você fez. Busque a Ele, invoque o nome dEle, confesse seus pecados, se arrependa do seu mal. Ele está dizendo nesse texto, mesmo acusado, mesmo sendo apontado, ouvindo asneiras a respeito dele, ele para falar de como ele é amoroso com o pecador arrependido, como ele quer salvar. Ele perdoa todos os pecados dos filhos dos homens e suas blasfêmias. Vejam, olhem para a história. Vejam a história. Olhem para Nabucodonosor lá na Babilônia. Vejam como no final da sua jornada ele se voltou para o Altíssimo e reconheceu ser ele o dono da história e se prostrou. Vejam Saulo de Tarso, que mais tarde Paulo e o grande apóstolo. Vejam o que ele fez. Quantas loucuras deve ter falado contra Cristo. Vejam como ele perseguiu a igreja, mas vejam que ele foi perdoado, ele se arrependeu e se tornou um dos maiores servos, líderes da história. Quantos outros homens e mulheres na história que tiveram uma vida de fracasso e de erros, de legalismo ou de mundanismo, enfim, de falsa religião, ou se lançaram no secularismo, nas promiscuidades, mas quando conheceram a luz do Evangelho e se prostraram e se renderam, sabe o que aconteceu com elas? Foram perdoadas, restauradas. Hoje, sabe o que são? Templo, habitação de Deus, do Espírito Santo. Receberam um novo nome, uma nova identidade, uma nova família. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E se você, irmão, tem pecado, corra para Cristo. Se você tem caído em tentações, corra para Ele. Se você tem caído nas armadilhas que o próprio Beelzebul talvez tenha colocado no seu caminho, corra para Ele. Não fuja dele. Como Adão, que quando pecou, ouviu a voz de Deus e se escondeu. Não se esconda, corra para Ele, corra para a voz, corra para a palavra, corra para Cristo. Experimente o perdão. Experimente o cuidado, o amor incomparável, imensurável de Deus. Muito cuidado com a blasfêmia. Muito cuidado com a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Muito cuidado com essa ira contra Jesus. E esse desprezo à verdade. E essa insistência em amaldiçoar a Cristo. Em acusá-lo de ser, em vez de benigno, maldoso, corrupto. Isso é blasfêmia. Muito cuidado. Muito cuidado. Cuidado com a associação com pessoas assim, que declaradamente odeiam o Evangelho. E elas estão convencidas a permanecer assim. Não porque não há sinais para convencê-las, mas porque elas estão determinadas que não haverá jamais sinais para convencê-las. Vocês perceberam a diferença do que eu disse? Não é que não há sinais. Vê que Jesus operava milhares de sinais, sim ou não? Então sinal não converte, né? É o Espírito quem converte, é a palavra da fé, a pregação da cruz. Mas muitas pessoas estão determinadas em seus corações, infelizmente, irmãos, infelizmente,
que jamais haverá sinais suficientes para provar a elas a grandeza de Deus e o poder e a grandeza do Filho e do Espírito Santo de Deus. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. E uma aplicação que o texto não é direto nisso, mas eu gostaria de fazer uma extensão, uma aplicação é que eu encerro. Veja, o texto não está falando disso, eu preciso reconhecer isso, mas existe um princípio, eu queria me apegar a ele. Qual é o princípio? A nossa casa não pode estar dividida. Casa dividida não avança. Vamos pensar sobre isso. Vamos trabalhar pela união da nossa casa. Não é verdade? Vocês concordam? Reino dividido, ele se destrói. Família dividida é destruída. Igreja dividida é destruída. Casamento, amizades, né? Vamos pensar sobre isso. Será que a gente tem permitido a divisão? Que o Espírito Santo nos direcione, né? A essa reflexão. Possamos valorizar a nossa igreja, o nosso povo, a nossa família, os nossos parentes. Possamos amar isso, lutar. E se na nossa caminhada fraquezas nossas colaboraram com o enfraquecimento, com a divisão da nossa casa, que possamos nos humilhar a Cristo. Lembra que Ele perdoa todos os pecados? Né? Possamos repensar, possamos rever valores. Não vamos deixar que o Senhor das moscas encha de podridão a nossa casa, usando a nossa divisão como brecha para isso. Então, vamos lutar pela união da nossa casa, da nossa igreja, da nossa família, das nossas amizades, famílias com famílias, parentes, enfim. Vamos lutar pela união amorosa, verdadeira, profunda da nossa casa. Não sejamos nós instrumentos do diabo para a divisão, para a ruína da nossa casa, mas instrumentos de Deus para preservar a nossa unidade, a força da nossa unidade. Deus abençoe a todos. Uma boa semana em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé?